Olá, bem-vindos ao quadro. Continuando o nosso estudo sobre associação em série de geradores, a gente agora vai resolver um exemplo, tá bom? Esse aqui é o exemplo que a gente quer resolver nessa aula. Olha só, a gente tem aqui dois geradores associados em série e um resistor de 2 ohms conectado a esse gerador. A gente quer descobrir qual a corrente que circula por esse circuito. Bom, se você não viu aqui os geradores, eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Isso é um gerador com uma força eletromotriz de 1,5 volts e uma resistência interna de 0,5 volt. Aqui embaixo, outro gerador, igual de cima, né? Com uma força eletromotriz de 1,5 volt e uma resistência interna de 0,5 volt, de 0,5 ohm, tá bom? Unidade de resistência é ohm. O que a gente vai fazer agora é, bom, encontrar primeiro o gerador equivalente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou encontrar um gerador que substitua aquela associação em série. Vou chamar aqui essa resistência equivalente de RS e essa força eletromotriz equivalente de ES. A gente já viu na outra aula que a força eletromotriz equivalente numa associação em série é a soma das forças eletromotrizes de cada gerador. Portanto, nesse caso aqui, se eu tenho duas forças eletromotrizes, né? Qual vai ser o equivalente? Vai ser o E1 mais o E2. O E1, 1,5 volts, e o E2 também, 1,5 volts. Ou seja, a força eletromotriz equivalente é de 3 volts. Então está aqui 3 volts. A resistência equivalente, aqui lembrando que a gente tem 2 ohms, tá bom? A resistência equivalente desse gerador, a resistência interna desse gerador equivalente à soma das outras resistências, né? É o R1 mais o R2. 0,5 mais 0,5, ou seja, a resistência interna equivalente é de 1 ohm. Pronto, 1 ohm. Está aqui o nosso circuito. Aplicando a lei de Pouillet, o que a gente sabe? Olha só, essa corrente aqui, a gente consegue descobrir a corrente. Como, né? Vamos escrever a diferença de potencial aqui entre os pontos A e B. A diferença de potencial entre os pontos A e B é a força eletromotriz, que é 3 volts, menos resistência interna, que é 1 ohm, vezes a corrente. Essa diferença de potencial, olhando da direita para a esquerda, tem que ser igual à diferença de potencial quando eu olho aqui da esquerda para a direita. Ou seja, 2 ohms vezes a corrente I. Portanto, 3 é igual a 3I, né? O que eu fiz para chegar nesse 3? Né? Vamos voltar e fazer um passo atrás. É 2I mais 1 vezes I, né? Troca de membro, né? Troca de membro, troca de sinal. Portanto, 3I é igual a 3, logo a corrente que eu meço é de 1 ampere, né? Por quê? Porque eu divido por 3 os dois lados dessa equação. Esse 3 corta com esse corta com esse. A corrente que eu meço é de 1 ampere, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Aqui embaixo, olha, deixei separado para vocês já. Eu quero encontrar o gerador equivalente aqui desse circuito da esquerda. Eu quero substituir esse grupo de geradores aqui, que está entre os pontos A e B, por um outro que tem força eletromotriz equivalente ES e resistência equivalente RS. Vamos fazer isso então. Bom, aqui a gente tem o E1 igual a 10 volts, é a força eletromotriz desse primeiro gerador. Vamos marcar os geradores de novo, olha aqui, ó. Esse é um gerador, esse de cá é outro gerador. Então a gente tem 10 volts, 2 ohms. No segundo gerador a gente tem 30 volts, é o E2, 30 volts, 3 ohms. Vamos escrever o ES, a força eletromotriz equivalente é 10, que é o E1, mais 30, que é o E2. Portanto, a força eletromotriz equivalente é de 40 volts. A resistência equivalente é a soma das resistências, né? 2 ohms mais 3 ohms. 2
mais 3, a resistência equivalente, é 5 ohms, tá bom? Então a gente tem aqui 40 volts e RS igual a 5 ohms. Tá aí a nossa aula de exercícios, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar no nosso site, né? Esse recadinho vai para o pessoal que está no YouTube, porque quem visita o quadro com frequência já conhece o nosso link, www.quadro.com.br. Qualquer dúvida é só entrar lá que a gente responde. Um grande abraço e até a próxima.